Fala pessoal, bem-vindos ao Psicast. Eu sou o Gabriel Sou Giovanni. e hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio do Psicast para falar sobre as notícias do Fortaleza, dos últimos jogos e dos próximos confrontos. E além de falar sobre o Fortaleza do futebol, a gente também vai estar falando do Fortaleza do futsal, do basquete cearense, do Carcalion e nas outras modalidades que o Fortaleza estiver disputando também, tá? Não só do futebol que a gente vai focar, falar tudo sobre o Fortaleza, do mercado, da semana de treinos, da venda de ingressos, os horários dos jogos, tudo que envolver Fortaleza a gente vai estar falando aqui bem e mal também. Porque tem esses dois lados, né? Vamos começar sobre o nosso primeiro confronto da Sul-Americana, que foi contra o Boca Juniors, aqui na Arena Castelão, que a gente felizmente ganhou por 4-2 contra o time misto. Alguns falam que foi o reserva, mas não, foi o time misto. Teve alguns titulares misturado com reserva, porque eles jogaram num domingo contra o River Plate da Argentina pela Copa, e que aí vieram com esse time misto para enfrentar o Fortaleza, mas foi um confronto duro. A gente começou ganhando, eles empataram. Aí no segundo tempo teve aquele domínio tricolor, mas o primeiro foi bem equilibrado. Assim, o Fortaleza atacou, começou bem, depois teve uma queda de rendimento, mas felizmente, né, novamente, como eu falei, a gente saiu vitorioso, porque o segundo tempo que o Fortaleza fez foi impecável. E é isso. Foi destacar também a excelente partida que o Pochettino fez nesse jogo. Porque quando é Copa, assim, Copa Sul-Americana ou até na Libertadores também, ele joga o fino. O cara é craque. A torcida tem que entender isso, que ele é craque. Ele joga bem. Aí mais a galera cai em cima porque quer que o cara seja Lionel um Messi da vida, um Cristiano Ronaldo. Mas a gente tem que entender que tem jogos que o cara vai estar numa certa limitação, mas nesses últimos jogos o Pochettino tem sido um dos maiores destaques do time. Tanto quando ele está titular ou então quando ele entra no decorrer da partida. Tanto que nesse jogo contra o Boca Juniors ele deu 3 assistências, não foi? 3 assistências. 3 assistências só dele pro gol do Lucero e pros 2 do Pikachu. Aquela do Pikachu que ele deu, meu Deus do céu, pornográfico aquele. As duas assistências dele foram pro Lucero e uma pro Pikachu. Pois é, essa do Pikachu que ele mandou inexplicável, Foi uma foi bela... belíssimo. Como eu já comentei em alguns grupos que eu tenho do Fortaleza, o Pochettino é um jogador muito versátil, que a gente precisa dele dentro de campo, porque se a gente for buscar números, o Pochettino, quando não estava, o Fortaleza ficou sem aquele meio campo que procura jogo, propõe um ataque, que marca todos os lados do campo. Tanto que a próxima oportunidade vamos trazer o mapa de jogo do Pochettino para mostrar isso, que ele é um cara importante dentro de campo, que muita gente reclama porque quer o cara 100% jogando todo o jogo bem, mas não é assim também. Tem jogador que tem altos e baixos. Então, a gente tem que ver o lado positivo do Pochettino, que é isso, a importância dele dentro de campo como nosso meia, também porque faz uma função muito boa marcando a saída, pressão, e essa visão de jogo que ele tem. Como o Giovanni falou, no jogo contra o Boca ele deu 3 assistências, uma no primeiro tempo para o Lucero, que foi o nosso primeiro gol, o segundo, que foi do desempate, naquela falta que ele achou na cabeça do Lucero, e a terceira assistência, aquele lindo lançamento para o Pikachu, uma bola de curva que ele foi feliz e a gente conseguiu sair com o resultado. E falar também que o destaque do Pochettino, que nesses 2 últimos jogos, desse contra o Boca e de ontem contra o Vasco, não sei se foi o de ontem, que ele foi o maior pontuador do Fortaleza no SofaScore, com mais de 8 pontos de números, né, de pontuação. Tirou a nota de 8,4, se não me engano, nos 2 jogos. E só para destacar a grande importância que ele tem no Fortaleza, porque tipo, ele é um dos principais meias que a gente tem no clube e ele não pode passar muito tempo no banco. Ele não pode ser banco. Atualmente ele é o principal meia lá, titular. O Rossetto também, que chegou agora, jogou muito bem agora contra o Vasco. Teve excelentes números também, como passes certos, disputa de bola, roubada de bola, tudo. Ele foi muito bem contra o Vasco. Vai se adaptando um pouco ao nosso futebol, porque ele está chegando nos Estados Unidos, passou muito tempo parado, mas ele já está se adaptando bem, jogando bem quando ele foi exigido para entrar. E
ele chega para agregar e, quem sabe, ser um dos titulares também do nosso meio-campo, porque o nosso meio-campo é um dos que tem mais deficiência, assim, porque na maioria dos jogos a gente não pode contar com o nosso camisa 10, o Caleb, que ele é de vidro, eu acho. Sempre tá machucado, não... Tem calma, pô, cara. Ele tá sempre machucado e é um desfalque importante porque a gente perde naquela parte da criação, porque ele seria o nosso meia criador, armador das jogadas, o cara que tem um drible, alguma coisa do tipo, mas que na maioria dos jogos ele não está presente por conta de lesões. E não é de hoje. É desde o começo que ele chegou aqui, ele vem sofrendo com essas lesões. É inegável a importância do Caleb, como o Giovanni falou. Ele é o nosso maestro quando joga. A gente vê a inteligência dele dentro de campo. Ele acha uns passes incríveis. Veio como 10 para suprir a ausência do Crispim quando saiu do Fortaleza. Ele chegou na metade da temporada do ano passado, na segunda janela. Já pensando na saída do nosso ex-camisa 10, que era o Lucas Crispim. Tô falando do Caleb? Chegou... Isso. Não, o Caleb chegou em 2022, pô. Não, 2020, ano passado ele fez o gol do título, do Penta, porra. Ai, foi. Perdão, torcida tricolor. Foi O cara mesmo. desse aí não é torcedor não, mas esse cara aí... Foi mesmo. Perdão. Falando sobre o Rossetto, uma achada do Bruno Costa. Uma achada, entre aspas, porque no Atlético Paranaense ele jogou muito antes de ir para a MLS. Voltou, veio lesionado, a torcida teve dúvidas sobre isso, mas jogou bem contra o Maranhão no primeiro tempo, infelizmente saiu machucado. E agora contra o Altos do Piauí, na Copa do Nordeste, jogou fino, jogou muito, cadeciou o meio de campo, apareceu para jogo, fez o feijão com arroz, básico. A gente tem que, por exemplo, nesses jogos de campeonato cearense, nordestão, a gente tem que... Não é para entrar com salto alto, com todo respeito a todas as equipes que estão nessas competições, mas são competições que a gente tem que tomar como base a preparação para todo o resto da temporada, que o principal objetivo do Fortaleza é o Brasileirão, terminando entre os 10, classificado para alguma competição internacional, chegar numa semifinal, final de Copa do Brasil também, e, obviamente, tentar buscar título de Nordestão e do Campeonato Cearense, que, infelizmente, esse ano a gente perdeu, mas a gente continua aí na Copa do Nordeste, que, inclusive, vamos disputar a semifinal, jogo só de ida, partida única lá em Recife contra o Sport, e quem passar vai enfrentar o vencedor de Bahia ou o CRB, não é? A gente vai enfrentar aí, se a gente passar do Sport lá dentro, porque, como a gente sabe, recentemente teve esse episódio lamentável, horrível, que nossos jogadores viveram, esse atentado terrorista, e vamos novamente chegar em Recife, demonstrar o nosso futebol, o melhor que a gente tem, porque a gente não perdeu lá nas últimas vezes, e vamos tentar sair de lá classificados para a final e, quem sabe, buscar o tricampeonato aí do Nordestão. Detalhe importante que essa semifinal é uma revanche para eles, porque em 2022 fomos campeões dentro do Castelão contra a equipe do Sport, ganhamos a Copa do Nordeste, empatamos lá 1-1 e aqui a gente se consagrou campeão. E a gente vem para poder novamente chegar no final contra um Bahia ou um CRB, claro, com o pé no chão. A gente sabe da capacidade, do potencial do elenco do Sport. E o Fortaleza também está à altura para poder fazer uma grande partida e a gente sair de lá com resultado positivo, trazendo para cá a classificação para essa final. E mudando um pouco aqui do assunto da Copa do Nordeste, vamos passar a falar agora do nosso confronto de sábado, às 9 horas, que antes seria às 4 horas da tarde, mas houve uma mudança no horário e o jogo passou a ser às 9 horas, 21 horas do sábado ainda, na Arena Itaquera, contra o Corinthians. E qual a tua expectativa para esse jogo aí? Cara, assim, o Corinthians não vem numa boa fase. A gente sabe que é uma grande equipe, a camisa pesa. Eles têm um grande treinador, que é o Antônio Oliveira. O elenco é bom, a gente não pode vacilar, claro, mas os últimos jogos lá dentro a gente tem se saído bem, com empates, vitórias. Não me recordo agora no momento a última derrota que a gente sofreu para o Corinthians lá em Itaquera. Mas o ano passado a gente teve um empate que a gente saiu ganhando e no final do jogo os caras conseguiram achar um gol por conta de uma falha defensiva. Faltou comunicação entre o nosso lateral esquerdo, Bruno Pacheco, e o Fernando Miguel. E é isso. A gente vai chegar aí para conquistar os 3 pontos que a gente não conquistou
nos 2 últimos jogos em casa, contra o Red Bull Bragantino E o e o Cruzeiro. Cruzeiro. A gente teve... 2 empates bestas, assim, porque a gente tinha o controle do jogo, tinha o placar a nosso favor de 1-0 e em alguns vacilos, assim, a gente tomou um empate. Em vários jogos a gente toma esse gol, assim, com o vacilo da defesa na marcação, que tem pecado bastante nesse lance de bola aérea. E, tipo, 2 gols meio que parecidos. Que a zaga falhou, a defesa falhou, sobrou para alguém que só balançou a rede. E contra o Corinthians, a gente tem uma expectativa de, com certeza, sair de lá com pelo menos um ponto, porque a gente tem um bom retrospecto lá, jogando fora de casa em São Paulo, seja contra o Santos, quando o Santos era da Série A, não sei onde é que ele tá jogando agora. Série B. A gente Eu rebaixou sei, os calma caras, aí, velho. brincadeira. Todo respeito ao Santos aí, tamo junto, Grande. peixe. O nosso peixe, o Santos, a gente tem bons números contra o Santos, São Paulo, Palmeiras, Não, apesar o de... Palmeiras lá dentro a gente tem um retrospecto não tão bom. Tanto Mas- que a nossa última vitória lá foi em 2021, que foi aquela virada de Foi no meu 3-2. aniversário essa aí, foi meu presente que Foi o... uma grande partida. Como é o nome do maluco? Fez o gol. O Robson? Não, pô, o que fez o gol da virada? Igor Torres. Igor Torres, meu presente de aniversário do Igor Torres. Muito obrigado. Fez meu dia muito feliz nesse dia, mas não volte mais. E continuando aqui. Típico torcedor corneta. Mas Sempre tem que ele ter, nunca tem que ter. agregou assim também em questão de ser um jogador E- importante pro Fortaleza, né? Então, Voltando a falar que, tipo, bons números contra os times paulistas lá em São Paulo, apesar da gente perder pro Palmeiras em alguns jogos lá, a gente não é um time que foi jogar e foi muito acuado pelo Palmeiras. A gente jogou sempre de igual para igual, só que, claro, com as nossas limitações do elenco, em comparação com o elenco do Palmeiras, que é um elenco multimilionário. O nosso elenco também é milionário, mas o Palmeiras é além disso. E tem um grande treinador que é o Abel tem um Ferreira. grande treinador, tem um pacto, Abel Ferreira tem um pacto dos jogos. Ele mexe lá os pauzinhos lá no gramado do nada e É o Palmeiras acha um gol assim que ninguém nem espera e ganha os jogos. Aí contra o São Paulo também a gente iniciou o campeonato ganhando lá dentro no Morumbi de 2-1. Foi uma grande partida do nosso Fortaleza. E ano passado também a gente teve vários jogos bons em São Paulo contra o próprio São Paulo. Se eu não me engano, foi ano passado na Copa do Brasil, São Paulo? Não, foi ano retrasado. Ano retrasado também a gente eliminou o São Paulo na Copa do Brasil. A gente vem de 2 eliminações em cima do São Paulo. A gente Na Copa eliminou do o São Brasil. Paulo 2 vezes na Copa 2 do vezes. Brasil. Com o Vojvoda e também com o Sênia. Não, com o Senna a gente Senna foi eliminado não foi, nos pênaltis. Que é isso? Infelizmente Time esse ruim. retrospecto dos pênaltis nos persegue. Vamos aproveitar aqui para lembrar a torcida do Fortaleza que a gente, aproveitando por causa dos pênaltis, né? A gente teve um momento em 2023, da final da Sul-Americana, aquele fatídico dia, a perca nos pênaltis do título que estava nas nossas mãos. Que infelizmente quem perdeu foi o Pedro Augusto. Foi foda. Mas, antes dele, tivemos outros erros coletivos que culminaram nos pênaltis. Se não tivesse chegado a isso, se o nosso 9, Silvio Romero, tivesse convertido aquele pênalti, não teria chegado nele. Nosso 18, na verdade. Pronto. Se a gente tivesse também não feito corpo mole na hora que o Azugaray foi dar um Azugaray. corpo no nosso lateral esquerdo e ele não tivesse caído para pedir falta, a gente não teria tomado gol. O Caio, o Alexandre tivesse feito Tivesse a boa jogado, cobertura. Ele tivesse entrado no jogo, porque o Caio Alexandre, quando é jogo assim de competição grande, jogo final, jogo importante, ele some. Não é de hoje que ele faz isso. Isso é rancor. Não é. É, tipo, é análise mesmo do futebol do cara, pô. Tipo, tem jogo que ele joga o fino, joga pra caralho, mas aí chega num jogo decisivo como esse, chega num jogo um jogo importante né? assim, como esse aqui. Igual no Bahia mesmo, agora teve jogo do Bahia que ele sumiu. A torcida do final. Bahia ficou perguntando, cadê o Caio Alexandre aí, As não sei duas o quê. finais. O marqueteiro e tal, coisa do tipo. E se ele tivesse jogado realmente o que ele jogou o ano passado no Fortaleza, jogasse o que ele jogou na final, a gente com certeza teria sido campeão sem chegar nos pênaltis.
Porque a gente ia ter um controle maior da partida e poderia ter até feito o segundo gol na partida, no segundo tempo. E... o que eu ia falar que tô esquecendo aqui. Enquanto tu não lembra, uma importante observação é o Pedro Augusto, a resiliência que ele teve. Esse Cara, rapaz. ele foi crucificado, foi o único crucificado pela torcida Por mim por causa mesmo. do pênalti. Claro, Por mim, a gente... por você, por ele aqui. Todo É, mundo, óbvio. a torcida inteira crucificou o cara. Isso. Mas a gente tem que reconhecer que o Vojvoda persistiu nele porque o Vojvoda acredita no futebol do cara. É o Vojvoda que tá lá todo dia nos treinamentos. A gente não tem uma transmissão dos treinos, um ao vivo, assim, um treino aberto. Tanto que na torcida tem muito diretor de futebol, muito presidente, muito treinador, muito jogador. Tem tudo. Porque eles só falam, a torcida só fala, só critica. Mas ninguém tá no dia a dia do clube pra saber o que é que tá acontecendo lá. Não é querendo ser um babão do Pedro Augusto, não. Mas a gente tem que reconhecer que nos últimos jogos dele, desde o começo do ano, ele tem entrado bem, tem jogado bem. Contra o São Paulo, inclusive, aquele lançamento pro Machuca. Fez aquele passe lá que virou uma assistência pro Machuca no 2-1. Aquilo ali não foi um lançamento, não, foi um passe. E a gente tem que parar com essa perseguição agora. A gente tem que apoiar. Ele tá aqui, ele é nosso atleta. Se a gente continuar assim, torcendo pelo mal do cara, vai contaminar o time inteiro e o Fortaleza não vai render o que a gente espera e vai culminar nessas partidas horríveis que teve até agora. Nos últimos dias, eu tenho acompanhado muitas redes sociais para estar por dentro do que o pessoal fala, a torcida. E eu vi muitas críticas ao Pedro Augusto porque ele tá jogando bem e a torcida não quer isso, quer que o cara jogue mal. E não é assim. A gente tem que estar apoiando ele. O cara fez uma boa partida, foi o craque do jogo contra o Red Bull Bragantino, jogou muito de zagueiro contra o Boca Juniors, teve a falha defensiva, não foi dele, foi de um conjunto do gol do Boca Juniors, o primeiro, mas no segundo tempo ele jogou muito. A gente tem que aplaudir, tem que apoiar, tem que reconhecer que o cara tá bem e apoiar, e é isso. Quando ele for titular, entrar bem no segundo tempo, ao decorrer do jogo, né? A gente tem que chegar, aplaudir, não vaiar, reclamar. Porque, como ele falou, quem sabe é o Vojvoda, quem tá no dia a dia é o Vojvoda. Então, a gente só tem que apoiar ele. Pois é, inclusive o Vojvoda tem errado um pouco assim nas escalações dos jogos, porque eu não sei se o time tá treinando tão bem assim finalizações, porque tem aqui o resumo dos últimos jogos, contra o Cruzeiro, Boca Juniors, Bragantino e Vasco. Os números são meio chatos assim, porque a gente só teve uma vitória e o resto foi tudo empate, sofrendo gol e fazendo somente um gol. E contra o Vasco agora foi o 0-0, assim, horrível. A gente perdeu muito gol feito, porque contra o Vasco agora foram 16 chutes e somente 6 chutes certos e não teve um gol. Contra o Cruzeiro foram 14 chutes e só teve 3 finalizações certas. Uma foi o gol e o restante o goleiro defendeu. Aí contra o Boca, que foi de melhor número assim em comparação a chutes, a finalização certa, que foram 18 chutes e 8 finalizações certas, que a gente teve como é que fala? Que a gente teve a eficiência? A gente foi eficiente em marcar 4 gols, que deu essa vitória pra gente aí histórica, querendo ou não. Bom. Foi o Boca Juniors misto, tinha um jogador reserva, era o sub-20 do Boca Juniors. O que importa é a camisa, O que importa é a camisa e quem tá jogando. Exatamente. Se tu não tá disputando essa competição aí, tu não vai falar nada. Então, fica na tua, não vai querer falar dessa competição, porque tu não chega perto. Não chega nem perto do que a gente tá passando agora. Tá difícil até chegar no G4, né, da competição lá. Que desde que caíram, não pisaram nenhuma vez e é isso. E vai ser mais um ano lá também. E contra o Bragantino, voltando aqui os chutes, foram 22 chutes e só 5 certos. Então, a gente tem que melhorar também não só a questão defensiva e do meio campo, como no ataque também, ser um ataque mais, como se pode falar, mais... Tem que ter mais eficiência, né? Mas um ataque mais efetivo. Mais efetivo, isso. Tem mais eficiência nas nossas finalizações, porque tem muito jogo que a gente deixa de sair com os 3 pontos ou com a vitória para uma classificação por conta de erros bestas dos atacantes que geralmente parece que o cara não treina. Parece que não tá treinando aquilo ali. O de ontem, do Pikachu, na frente do goleiro. 2 vezes contra o Léo 2 Jardim. vezes ele
no primeiro Perdeu tempo. um gol ridículo. Mas também eles contaram muito com a sorte, porque o Pochettino, naquela lapada de primeira, a bola explodiu na trave. E é isso. Às vezes o time adversário conta também com a sorte, não só com o mérito do goleiro, com a ineficiência dos atacantes, mas também com muita sorte. E aí também quando não é o dia do cara. Vamos fazer. falar sobre a melhor contratação no momento da janela do Fortaleza, Kusevich. O chileno chegou com tudo, assumiu a titularidade, infelizmente se lesionou. Mas Tanto ele como o Cardona também. Cardona muito bem também. Ele e o Cardona detalhe. chegaram muito bem, os dois. Os dois zagueiros. Por mim, poderiam ser titulares junto com o Brits. Detalhe. Um 3-5-2, um 3. A torcida chorou por causa coisa. que não trouxeram Alexander Barbosa, que está fazendo umas péssimas partidas lá no Botafogo. E a gente, diante disso, ia trazer só um zagueiro. Fortaleza perdeu esse e trouxe dois bons. Um que era do Defensa e Justiça, que é o Tomás Cardona, muito bem, canhoto. E o outro, Benjamin Kusevich, que veio do Curitiba, estava lá encostado. E a gente mandou Marcelo Benevenuto como um empréstimo. Inclusive, vamos fazer a compra do Kusevich. Em definitivo, ele vai ser nosso. E também vamos falar sobre Kevin Andrade, que hoje está na noite de autógrafos. Nossa estrela, nossa joia. Lá no Lion World. Tá Se você não foi no Lion World, podem ir. Cauã. Muito bom. Muito bom, muito bom. O que você achou da nova tradição? Cara, assim, na primeira foto que eu vi dela, assim, eu fiquei meio naquela. Muito simples. Não, tipo, qualquer pessoa desenharia uma camisa daquele formato ali. Depois que eu vi os detalhes pessoalmente... Mas, pessoalmente, assim, ela bem detalhada. E depois que eu vi no Machuca, eu vi bonito. que tava bonita mesmo, viu? Deu pra comparar, assim, nossa beleza com ele. Machuca que chegou ano passado para substituir o Moisés e falou que era melhor que ele. E ele realmente tá é melhor que o Moisés. Tá jogando ele muito não esse mentiu. ano. O Moisés até agora não voltou. O Moisés a gente sabe do potencial do Moisés, mas ainda não voltou. A gente sabe do potencial dele. Ele é um grande atacante. Tanto que ano passado, ano retrasado, né? Ele era dito como um dos melhores dribladores do Brasil em questão de X1. Eu acredito que ele vai ser importante durante a temporada, que ele é um dos nossos melhores atacantes. A gente está muito bem servido, tanto na ponta esquerda como na ponta direita, com o Marinho, o Pikachu, que antes era lateral. Pikachu, aí virou... depois de muito tempo sendo lateral direito, virou um ponta direita. Muito bom goleador, bate bem na bola. Temos Luceiro, temos o Kaiser, que retornou agora do Criciúma. Vem jogando bem, vem mostrando disposição. Infelizmente, na Copa Sul-Americana ele foi expulso por ineficiência do juiz, que expulsou ele. Sacanagem do juiz também. Tem nem o que falar. Outra coisa, Emiliano Martinez também chegou. Chegou, é um bom volante. Agora, ele é um grande volante, assim, chega pra suprir aquela saída do Caio Alexandre como camisa 8. Mas ele até agora ainda não pôde demonstrar o que ele sabe fazer de melhor, porque ele ainda está se adaptando. Exato, ele também estava muito parado lá no América. Ele não estava jogando no ele América, estava treinando separado. Vai mostrar porque é o nosso camisa 8, mas ele chegou para disputar a titularidade também e vai, com certeza, quem sabe um meio campo titular nosso com Pochettino, Martinez e Rossetto. Quem sabe daqui pro final do ano sai esse trio aí. Houve boatos que o Zé Wellison ia assinar com o Fluminense, só que acabou melando. O Marcelo Paes não quis vender, o Fortaleza não quis vender. E o Zé Wellison quis ficar, porque ele está muito feliz aqui com o projeto do clube, assim como o Juan Pablo Voivoda, que recebeu várias propostas de clubes brasileiros, inclusive da seleção chilena, se eu não estou enganado. Acho que foi a chilena. Foi uma seleção. Foi uma seleção. E muitos chamam ele de acomodado, mas não. Ele é acomodado porque está no Nordeste, porque está num clube nordestino de ascensão, entre aspas, meteórica, porque nenhum clube brasileiro que saiu de uma Série C, né, cresceu tanto em tão pouco tempo como Fortaleza, que teve uma grande gestão com o nosso atual CEO, Marcelo Paes, Alex Santiago na presidência, que voltou para a diretoria de futebol, para o departamento de futebol. Graças a Deus, estava faltando ele lá. E vamos dar uns parabéns também pro Bruno Costa, que achou o Rossetto lá na MLS mesmo machucado. A única coisa assim de relevante que ele fez nessas contratações foi essa, porque ele gastou milhões aí com o Luquinhas que não rendeu ainda, não apresentou o nosso esperado. Foi? É o quê, mano? Ah, tá. Vamos lá. Tá chegando aqui perto do final do primeiro episódio. A gente vai fazer só um comentário.
dos 4.000 metros de altitude que o Fortaleza vai ter que enfrentar com 30 carros 4x4 para enfrentar o Nacional Potosí lá na Bolívia. É uma viagem tanto, viu, Uma velho? viagem tanto. Fora que a gente vai gastar, não sei, acho que é 1 milhão? Não sei, tô por fora, mas vai ser muito Saiu os gastos. números aí do que vai ser, do que o Fortaleza vai gastar com Foi o passagem pior desafio aérea, do nosso grupo. voo fretado, essa viagenzinha que tem até chegar lá no estádio que o Boca Juniors fez recentemente com os atletas divididos em carros Eu 4x4, acredito muito andando lá na... no empate, nas que o trilhas. Fortaleza vai ter uma dificuldade muito grande, mas acredito que a gente consiga sair pelo menos com o empate de lá. Fazendo um juiz à nossa liderança do grupo aí na Sul-Americana, tentar terminar essa fase Como de grupos líder. como um líder e invicto e na sequência poder ir até a final do campeonato novamente. Ainda sai líder, se a gente perder pro Boca Juniors lá, ainda sai líder. E amanhã temos Carca Lion pelos playoffs da NBB contra o Flamengo às 8 horas da noite, se eu não estou enganado. Só um minuto. Confere aí. Então, e vai começar, já começou a venda de ingressos para os 2 jogos aqui, dia 7 e dia 9 de maio. Então, torcida, compareçam, apoiem o Carcalaio para a gente conseguir essa classificação. Amanhã, porra. A importância da torcida é imensa. Pronto, amanhã Flamengo e Basquete Cearense, Fortaleza Basquete Cearense, às 8 horas. 8 horas, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E os próximos jogos, como 7 e 9 de maio. o Gabriel falou. No CFO. Centro de Formação Olímpica, ali em frente à Arena Castelão, na Avenida Alberto Craveiro. O Carcalaio pede que a torcida chegue junto também, né, pô? Porque a gente lota o Castelão, lotou alguns jogos do futsal. Nosso querido futsal voltou e já voltou com o título. Fomos campeões 2 agora títulos, um da Copa do meio Estado. amador e o outro agora da Copa do Estado. Com um jogaço. Foi um jogão, porque a Foi equipe decidido nos pênaltis, no do último pênalti do nosso goleiro Jaguaribe. Jaguaribe. É porque a minha memória é um pouco... Pelo menos o futsal ganhou nos pênaltis, né? O futsal, eles treinam os pênaltis. Mas, voltando a essa questão de pênaltis, eu não sei contigo, mas naquele jogo da Copa do Brasil que foi pros pênaltis contra o Altos? Foi. Contra Não, o- foi o Altos, não. Foi o Retrô, Retrô. na Copa do Brasil. Eu fiquei um pouco com receio, assim, na hora dos batedores, porque eu não confio muito Tá difícil. em alguns que foram bater, mas um que eu não tava confiando muito porque ultimamente não vem jogando bem, não vem demonstrando o que a gente sabe que ele joga, que é aquela raça, aquele coração em campo. O nosso lateral direito, Nosso lateral direito, o Tinga, o capitão, ídolo da torcida. o nosso coração dentro de campo, o torcedor que joga ali dentro. O nosso pela 12º gente. torcedor que tá ali dentro, praticamente. E Mas eu acredito muito no Tinga. Ele sempre começa Ele assim tá meio cansado, e do meio né? pra frente ele joga bem. acho que daqui pro meio do ano aí, final do ano, ele voltar a demonstrar o futebol que ele joga, mas contra o Retrô nos pênaltis, eu não fiquei muito confiante na hora que ele foi bater, não. Pra Tanto mim, eu que fiquei, na final do eu fiquei Campeonato esperando Cearense, a eliminação ali. ele só bate no alto. Tanto que na final do Cearense, contra horrível. aquele time, a gente teve aquela cobrança dele, que foi por cima do gol. A bola já- Eu acho que se a gente tivesse feito aquele pênalti convertido, a gente teria sido campeão, porque iam tremer na hora o rival. E aí que o João Ricardo, como o exímio goleiro que é, teria pegado, porque ele pegou 2. Poderia ter pegado um terceiro, se não fosse a sorte que aquele time tem. E é isso. Mas pênalti é loteria, mas parabenizar os dois goleiros, que os dois goleiros foram Sim, sim. paredões, Foram, fecharam foram. as traves lá nos pênaltis, mas infelizmente o título ficou com o lado do Ceará. Eu não tenho frescura de falar negócio de capital do Ceará, não sei o que. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, acabou-se. Quem não fala isso aí tem que rever aí o que é que passa na cabeça. Cara, uma escalação provável que eu gostaria contra o Corinthians seria João Ricardo, Brits na lateral direita. Eu não sei como vai estar o Kusevich ou Provavelmente. Cardona. Não, provavelmente eles ainda não vão estar disponíveis, mas. Se não tiver, Se for pra eu entraria com o Dudu na direita, Eu Brits, tentaria- Tite e Pacheco. um meio-campo com Pochettino, Rosseto e o Zé. Aí na ponta. Ou Hércules. Eu entraria com tem o Hércules, também. que o Não Zé pode Wellison veio de uma esquecer que o sequência de Hércules- jogo. Acho bom descansar.
É um jogo bom para colocar o Hércules, porque o Corinthians Hércules, é nossa uma equipe promessa. jovem, uma equipe rápida, e a gente vai precisar de algum jogador que tenha essa, esse diferencial, que seja uma agilidade maior, uma rapidez maior, Chuta bem, tem passe, que é tenha bom um bom passe, jogador. boas interceptações como ele tem, e tentar mais uma vez sair de lá com pelo menos um ponto, que é o principal é sair de lá com um ponto pelo menos, mas se Deus quiser a gente vai sair com mais uma vitória em Terras Paulistas e voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, que é muito importante, porque querendo ou não, todos os times têm essa meta de chegar aos 45 pontos, que é para se garantir na Série A da próxima temporada, mas quem sabe chegar mais uma vez a mais de 50 pontos, garantindo aí outra Libertadores, um G4, alguma coisa do tipo. Vamos falar, agora já estamos encerrando o nosso horário, vamos falar sobre Felipe Jonathan, que veio para realizar o sonho de criança dele, que era jogar no Fortaleza, realizando o sonho do avô dele, que era ver ele com a camisa do Fortaleza. Infelizmente o avô dele não está entre nós, mas deve estar muito feliz, com certeza, de ver ele vestindo as cores do Fortaleza, o nosso camisa 36, que já vem de 2 partidas. Ele tem um potencial gigantesco de nos ajudar durante a temporada, sabe atacar, defende bem, tem aquela visão de jogo que poucos laterais têm, e eu confio muito no potencial dele. Está se adaptando ainda ao clube, porque ele vem do Santos. Tem essa nova rotina aí que ele está encarando, que é a rotina no Fortaleza, que Mais intensidade. provavelmente é muito diferente do que ele via no Santos. Isso. Provavelmente as questões táticas são muito diferentes. A intensidade nos treinos A também. intensidade nos treinos é muito mais puxada, porque, como a gente viu com o Bernardo Chapo, Não jogou nas nenhuma entrevistas partida. dele, ele deixou claro que ele não estava conseguindo se adaptar muito bem aos treinamentos, porque, em comparação ao que ele treinava no Ituano, Era. no Ituano, até chegar aqui no Fortaleza, ele viu que era algo muito intenso, era algo acima da média do que ele estava acostumado a fazer. E Felipe Jonathan entrou bem nas partidas que ele fez até agora, chegou aí para agregar mais na nossa lateral esquerda, que já tem o nosso querido Pacheco, que joga muito, mas querendo ou não, é sempre bom ter algum lateral que dispute com você aquela vaga. Eu gostava muito do Escobar, não vou mentir. Também, raçudo. Eu achava ele raçudo, o cara pra cima direto, mas como não agregou tanto assim na visão do treinador, da diretoria, optaram por vender pro Santos e desejo muito sucesso a ele lá, porque é um cara que merece muito, porque ele escapou agora também aí desse atentado aí da torcida do Sport. Por centímetros a Por carreira dele não centímetros, acabou. não só a carreira, como a vida dele, porque se pega um pouco mais abaixo Graças ali ou a mais Deus, acima seria fatal. Ele saiu bem assim, né? Não É. teve nada pior. A gente agora vai ter esse foco no Corinthians, no sábado, às 9 horas, na Arena Itaquera. Tô com um pensamento positivo, que a gente vai sair com um bom resultado. Claro. Fortaleza tem um grande elenco. Teve uma conversa entre jogador, torcida, naquela má fase, que todo time passa por uma má fase. Nenhum é perfeito. Todo Tanto o começo de ano é assim Flamengo, nas que é o equipes. time bilionário, tem dinheiro, tem elenco, tem tudo, já passou por uma fase. O Palmeiras mesmo, Fortaleza, não seria diferente, passaria por essa má fase. Exato. Inclusive, Então, ainda bem que foi no começo. Se fosse no meio, pro final da temporada, seria mais complicado de recuperar. Inclusive, Agora, o Palmeiras, quando tem algum resultado negativo, a torcida pede a saída do Abel Ferreira, tipo... A galera não faz sentido. espera só um jogo ruim pra poder falar, fora Abel Ferreira, não sei o quê. O português Mas multicampeão. É coisa de torcedor. Torcedor Por exemplo, é assim. pra mim, o Tinga não é pra ser titular mais nenhum jogo, até ele voltar a jogar o que ele jogava antes. Mas como entre ele e o Dudu, a gente vai dar uma preferência ao Tinga. Dudu que veio pela jogando história bem que na jogou. primeira partida da final Dudu do jogou bem Cearense. no Cearense, tem jogado... Teve alguns jogos bons, mas caiu o rendimento, que era o esperado dele, eu acho. Mas eu confio no Dudu, jogou quem bem no sabe Atlético também, Goianiense, na fez um próxima grande Série A. janela do meio do ano aí, a gente consiga trazer um lateral direito que venha para ser titular e não para só disputar a vaga, porque é uma carência enorme, porque tem muito jogo que a nossa ala direita fica uma avenida, pô, e os outros times chegam por ela e acabam fazendo gol, como foi agora contra o Red Bull, que
o Tinga ficou na marcação, tentando marcar o que estava na frente dele e esqueceu de quem estava chegando por trás, assim, da pequena área, ou da meia-lua, que foi o Sacha, que veio por ali e acabou que ele chegou sozinho para marcar o gol de empate dos caras. Nosso primeiro episódio, PCcast, foi lançado. Esse é gravado Somente. e os próximos vão ser ao vivo, se tudo der certo, tudo encaminhar como Conforme planejado. Aí nos próximos aí, que for ao vivo, vocês mandem as perguntas de vocês aí Isso. no chat. Pode mandar pra gente aí também no nosso Instagram, WhatsApp, nosso Twitter também, rede social aí, tudo, Isso. sinal de fumaça. A gente começou Mandar esse um alô projeto... pra minha amiga Larissa, que falou que ia se inscrever, se inscreveu. Isso é pica. A gente começou esse projeto audacioso, ousado, há 3 semanas, 4, e que hoje está entrando em prática, que é o PCcast. Antes seriam sobre o futebol em si, mas aí foi decidido que seria só sobre o Fortaleza. Só o Leão. Porque eu não falo né? de outros, eu não falo de mundo. outros clubes do estado, somente o Fortaleza. É. E é isso. Bom, tá chegando nosso horário. Hoje são apenas 40 minutos, porque começamos um pouco atrasado. Mas nos próximos, 1 horinha, muita informação, muito conteúdo para vocês. É só o começo, o PCcast ainda vai render muito sobre Fortaleza Esporte Clube, sobre os campeonatos que estamos participando, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Que desses 4 campeonatos conquistemos pelo menos 2. Quem sabe aí se a gente ser campeão da Sula finalmente. Com E a rendição de Pedro Augusto fazendo um gol. sem pênalti, pelo amor de Deus. Se tiver pênalti só a favor, assim, durante o jogo e o Lucero marcando, porque o Lucero é um grande batedor Nosso de pênalti. atacante, nosso 9, artilheiro. 11 gols em 23 partidas. Brabo. É um E craque. inclusive ele teve até uma má fase agora no começo da temporada também, mas Todo mundo. já passou que ele todo jogo agora ele marca gol. O cara É o nosso 9, né? é foda. É isso. Então, galera, chegando ao fim aqui o muito nosso obrigado primeiro a todos. episódio. Compartilhem, se inscrevam, deixem um like de vocês, mandem comentários, chuva de comentários. Positivo, isso. negativo aí, tamo junto. E é isso, pessoal. Tamo junto. Bora, Leão. Vamos, Leão.